Bom, pessoal, vamos aí começar com mais uma aula agora de velocidade dentro da área de cinética química. Bom, minha gente, vamos começar a trabalhar com a ideia de velocidade média de uma reação. Entretanto, antes de iniciar propriamente a velocidade média, vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa cinética química. Quando a gente fala de cinética química, vai ser o ramo da química que vai estudar a velocidade das transformações das matérias. Então, quanto de velocidade uma determinada reação pode apresentar? Como que eu faço isso? Como que eu meço isso? Nós podemos trabalhar de várias maneiras. A ideia central é aprender a quantificar esse processo. Começando aqui com um gráfico, olha só, um gráfico de concentração por tempo. Concentração aqui pode ser concentração molar, concentração comum. Eu posso trabalhar também com volume, eu posso trabalhar com mol, eu posso trabalhar com massa. Então, esse eixo aqui, Y, eu posso ter várias unidades, tá? Que representam a quantidade de matéria ou a variação da quantidade de matéria que eu posso obter com esse eixo Y. No eixo X, tempo pode apresentar minutos, segundo, horas. Tá? Então aqui eu posso ter várias unidades de tempo. Pensando nisso, gente, eu gosto sempre de iniciar esse processo com algumas observações importantes. Primeira coisa, pessoas, quando nós falamos de produto, sempre o produto ele tende a aumentar ao longo do tempo. Então, quando a gente falar de produto, eu vou abreviar por PDT, pelo amor de Deus, aí não é partido político, não é nada, hein? Sem polêmica, por favor, hein? Então, PDT é produto. O produto sempre aumenta ao longo do tempo. Tá? Então, ele vai aumentar ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, sempre os produtos aumentam. E agora, Pink, os reagentes? Reagentes eu vou abreviar por RGT. Então, os reagentes sempre diminuem ao longo do tempo. Diminuem ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, enquanto os produtos aumentam, os reagentes diminuem. Aí você olha para mim e fala, Pink, daí? O que tem a ver isso? Bom, vamos lá. Pensando nesse gráfico, olha só essa curva. Eu tenho uma curva que parte do ponto mínimo aqui embaixo e vai ao longo do tempo subindo. Então, conforme o tempo passa, a concentração que essa curva representa aumenta. Então, eu posso dizer que sempre curvas ascendentes, elas serão ou deverão ser relacionadas com produtos. Então, curvas que sobem ao longo do tempo representam quantidades de produtos. Então, nesse caso aqui, eu vou ter sempre para produtos uma quantidade mínima no início, no tempo igual a zero. Então, quando eu falo que o tempo é igual a zero, eu vou ter uma quantidade mínima de produtos. Beleza? Que pode tender a zero, tá? Dependendo do exercício. Como a quantidade é mínima, eu posso dizer que a minha velocidade da formação ou da quantidade de produto, a velocidade com que o produto aumenta para o t igual a zero, vai ser mínima, vai ser zero. Tá bom? Então, quando a quantidade de produto é mínima, a minha velocidade é mínima também. Tudo em paz? Agora, meus amores, olha só. Quando eu tenho curvas descendentes, indica que a minha substância está diminuindo ao longo do tempo. Como consequência disso, essa curva descendente deverá ser relacionada com os reagentes. Então, sempre que eu tiver uma curva descendente, essa curva deverá ser relacionada com a quantidade de reagente. E aí, no tempo zero, no t igual a zero, dá para dizer que a quantidade de reagente é máxima. Nós temos uma quantidade
máxima de reagente. Portanto, no tempo zero, a minha velocidade do meu reagente é máxima. A quantidade e a velocidade são valores máximos no tempo zero, quando eu penso em reagentes. Tudo em paz? E resumindo esse slide, produtos sempre aumentam ao longo do tempo, reagentes sempre diminuem ao longo do tempo. Ok? Agora, levando isso para a velocidade média. A velocidade média pode ser calculada tanto para reagente quanto para produtos. Então, independe se é reagente ou é produto. Por quê? Quando eu falo de uma velocidade média, eu vou abreviar aqui por VM. Essa velocidade média vai me indicar a quantidade de variação da molécula por um determinado período de tempo. Então, a velocidade média vai ser a variação da quantidade de molécula dividido pela variação do tempo percorrido, tá? Então, nesse caso, para calcular a velocidade média e não dar problema com a física, nós usamos sempre a variação da quantidade em módulo. Por que isso, Pink? Porque falar de uma velocidade negativa não é algo que soa muito bem, principalmente se a gente pensar na física, tá? Então, para evitar qualquer tipo de problema, trabalhamos sempre com a quantidade de matéria em módulo. E a quantidade de matéria eu vou representar por ΔQ. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, ó. Então, velocidade média vai ser módulo de ΔQ por ΔT. Então, módulo da variação da quantidade de matéria pela variação do tempo. Quando eu falo variação, gente, não esquece, hein? Quantidade final menos quantidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Bacana, gente? Então, o cálculo da velocidade média de uma reação em relação a uma dada substância. Quantidade final menos inicial, tempo final, tempo inicial. Feito? Vamos praticar isso? Aqui é a legenda, né? Vamos praticar, vamos lá. Aqui eu quero saber a velocidade de decomposição da substância A. Ele me deu a equação, só que aqui ele já me deu no eixo Y a substância que ele quer a velocidade. Então ele já me deu a concentração da substância A. Então, Pink, como que eu faço para calcular então essa velocidade? O exercício vai ter que especificar em qual período de tempo que eu vou calcular. Porque para cada período de tempo eu terei uma determinada velocidade de reação. Então o exercício precisa me especificar. Nesse caso, ele disse que ele quer a velocidade média durante os 4 primeiros minutos. Portanto, gente, ele vai dar o ΔT variando de 0 até 4. Então, esse pedaço aqui é o meu ΔT, a minha variação no período de tempo. Como consequência disso, eu consigo encontrar também a variação da quantidade de A ao longo do tempo. Como que eu faço isso, Pink? É só ver e associar o tempo inicial com a quantidade inicial, o tempo final com a quantidade final, ó. Então, eu vou ter essa variação do meu Q inicial associado ao meu T inicial e também terei o meu Q final associado com o meu T final. Beleza? O que eu faço agora? É só jogar na fórmula de velocidade média. Vamos nessa? Velocidade média com relação à substância A vai ser o quê? Módulo de ΔQ dividido por ΔT. Como consequência disso, posso dizer que a minha velocidade média com relação a A vai ser Q final menos Q inicial em módulo. Tudo isso dividido por T final menos T inicial.
Bom, sucesso, vamos aí. Velocidade média com relação à substância A. Quantidade final. Final vai ser 0,4 em módulo, tá? Menos quantidade inicial, 1. Gente, cuidado para não pensar que isso aqui é 10, hein? Tem dó, hein? Por favor, hein? Bom, tempo final, 4, menos tempo inicial, 0. Aqui, gente, é matemática, hein? Velocidade média de A, vamos fazer matematicamente. Aqui deu 0,6 dividido por 4. Mas, Pink, e o sinal? Meus amores, não esquece, isso está em módulo, hein? Não vamos fazer caquinha. Então, a nossa velocidade média de A vai ser igual a 0,15. Beleza? Mas, Pink, como que eu faço para saber a unidade de medida disso? Vamos fazer uma análise dimensional aqui, ó. Vamos aproveitar aqui e dar uma relembrada lá em física e análise dimensional. Eu vou fazer aqui em cima, aqui, tá? Bem passo a passo para não ficar bagunçada aqui a resolução. Ó, a gente tem ΔQ por ΔT. Análise dimensional, eu vou pegar a unidade desse cara. ΔQ, quanto é que é? Qual que é a unidade desse cara? É mol por litro. Tudo isso dividido por ΔT. ΔT, a unidade é minuto. Só que é como se eu tivesse um umzinho aqui embaixo, né? Por que eu fiz isso? Para facilitar vocês se lembrarem de uma propriedade, que é a divisão de duas frações. Como eu tenho divisão de duas frações, como que eu resolvo a divisão de duas frações? Eu copio a primeira, mol por litro, vezes o inverso da segunda, 1 por minuto. Rapaz, então a minha unidade é mol dividido por litro vezes minuto. E aí, como que isso aparece? Para tentar dificultar a sua vida, vai aparecer como mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. Mas, Pink, por que menos 1? Não estava dividindo? Passou para cima, no mesmo lado da igualdade, eu troco o sinal do expoente. Ó. Qualquer número, qualquer unidade tem expoente 1, se o texto não especificar se o expoente é diferente de 1. Quando você passa ele para cima, menos 1. Bacana? Então, aqui calculamos a velocidade média de decomposição de A. Deu 0,15, mol vezes litro a menos 1, vezes minuto a menos 1. Ok? Moçada, um abraço. Curtam aí a página. Até, gente.